pessoal, que Deus abençoe sua vida grandemente. É um prazer estar aqui com você, né? E em nome de Jesus, será um dia muito poderoso, um dia cheio de bênçãos, de definições, de favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Meus queridos, o nome desse culto é Deus nos chama para um alto nível de excelência. Deus nos chama para um alto nível de excelência. O lugar que o Senhor tem para nós não é um lugar pequeno, um lugar baixo, um lugar comum. O Senhor tem para nós um lugar alto. Então nós não podemos aceitar essa mentalidade do mundo de aceitar a média, de aceitar o comum, de aceitar aquilo que todo mundo está acostumado, aquilo que todo mundo diz que está bom, né? A gente não ouve muito disso, né? Não, do jeito que está bom. Não está bom, não. Para os padrões de Deus, com certeza não estará bom. Então, por que muitos aceitam não viver na excelência? Traz para a sua vida. Qual é a crença? Por que muitos não aceitam viver na excelência? Porque você tem que aceitar. Você, não é por conta de... Não, eu decidi não viver na excelência. Isso é fato. Porque é muito fácil. É igual Noé. No tempo de Noé, ele condenou toda a população. Toda a humanidade, Noé condenou toda a humanidade, porque ele mostrou que dava. Então, por que eu aceito viver fora da excelência, sem excelência? Por quê? Porque eu não creio. Eu não creio que é para mim. Porque se ninguém tivesse excelência, se eu não tivesse um paradigma, um padrão, uma referência do que é ser excelente, do que é ser comum, todo mundo poderia dizer, não, eu sou excelente, quem é melhor do que eu? Mas tem inúmeros exemplos na Bíblia e nos nossos dias de pessoas que são excelentes. Então, por que alguns são, outros não são? Porque não acreditam. E a palavra diz que isso é a lei da fé. Se ele não faz por fé, ele não vai viver aquilo. Porque a fé, ela exige acreditar. Ela não exige apenas você dizer. A boca e o papel pode escrever qualquer coisa, aceita tudo e fala tudo. Mas é no dia a dia que nós mostramos aquilo que nós acreditamos. Então, se eu não creio, eu não vivo. Se a pessoa não crê, ela não vai viver, é simples assim. Aqui em Romanos 1,17 diz exatamente isso, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a palavra é clara, o Evangelho revela como Deus pensa. A justiça, a lei de Deus, a maneira de Deus. Uma justiça, um modo, uma forma que do começo ao fim tem que ser pela fé. Você aceita Jesus pela fé, você se mantém em Cristo pela fé. Você perdoa pela fé, você trabalha pela fé, você é um bom marido, um bom pai pela fé. Você é um profissional abençoado pela fé. Do começo ao fim é pela fé. Você recomeça o seu dia orando pela fé. Você começa o seu dia acreditando porque é pela fé. E você termina o seu dia, por mais que você tenha enfrentado desafios, situações desagradáveis, você termina pela fé. Você agradece pela fé. Você, como diz na palavra, em tudo dai graça. Em tudo. Não está falando só na coisa boa, mas naquilo que hoje, neste momento, eu vejo como algo ruim. Então eu agradeço.
Agradeço, porque isso é fé. Hoje talvez a gente não entenda muitas coisas, mas nós, como nós sempre temos falado, eu não vou me basear nos meus olhos, eu vou me basear na fidelidade de Deus. Então, como eu sei que Deus não falha, se eu estiver alinhado, o negócio vai se ajustar. Eu posso não estar vendo como, não posso estar vendo uma saída, mas se eu estou fazendo a minha parte, eu vou ver um resultado diferente. Então nós recebemos essa unção do impossível, essa unção de rompimento, essa unção de poder. Mas, se eu não misturo com a fé, é perda de tempo. Adianta falar, eu boto a mão na minha cabeça, eu falo, eu sou excelente, eu sou inteligente, eu sou focado, eu sou diligente, eu sou uma série de coisas, mas eu não misturo com a fé, e a fé exige obras. A fé demanda decisão de dia a dia, de pensar certo, de fazer certo, de colocar força nas coisas certas. Então eu posso aqui botar 10 pastores, 10 bispos, botar a igreja inteira, bota a mão na cabeça da pessoa que fala, você é excelente, você é excelente. O que é excelência? Excelência é você cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, ou seja, excelência é tudo. É você ter disciplina, você ter foco, você ter tempo para Deus, você ter prioridade a Deus, é você organizar o seu dia. Isso é ter excelência, excelência é tudo. Excelência não é só você entregar muito bem um trabalho, deixar uma casa muito bem arrumada. Não, excelência é um estilo de vida. Excelência é um estilo de vida. Então, do começo ao fim tem que ser pela fé, tem que ser por acreditar na coisa certa. Então, se não está acontecendo, se não está caminhando alguma coisa, alguma área na sua vida, qual é a resposta? A falha não está em Deus. Eu não posso botar a minha culpa na vida, a culpa nos outros. Então, qual a única opção que resta? A falha está em mim. Então, se não está acontecendo, pessoal, é porque eu não tenho misturado com a fé. Eu não tenho tido obras de fé, eu não tenho me alinhado com Deus, eu tenho sido racional, eu tenho apresentado as minhas desculpas, eu tenho apresentado as circunstâncias. Então, se eu uso o racionalismo, eu culpo as pessoas, eu digo que é por conta disso, por conta daquilo, são as circunstâncias, eu impeço Deus de trabalhar. Porque eu não estou vivendo pela fé. Então, se eu não vivo pela fé, eu impeço Deus de trabalhar na minha vida. Então, as pessoas, elas muitas vezes não estão tendo o resultado que elas querem por conta disso. Por conta de orgulho, por conta de só falar do problema, por conta de apresentar as justificativas. E quem apresenta as justificativas não está pronto para mudar. Quem fica falando, não, por conta disso, eu sou assim, porque me fizeram isso, por conta do é isso, aquilo outro. A gente se convence. A gente se convence, a gente apresenta para nós mesmos, a gente conta as nossas histórias. Pode ter sentido, pode ter relevância? Claro que pode. Mas qual é o fato? Qual é o fato? Tudo que você disser, você pode estar certo. Você pode ter tido um problema, você pode ter tido uma infância ruim, você pode ter tido uma injustiça na sua vida, você pode estar totalmente certo. Mas qual é o fato? O fato é que se eu não mudar isso, se eu não romper com isso, eu não saio do lugar. Pronto. Então assim, eu posso ter uma série de motivos justos até? Posso. Mas enquanto eu ficar abraçado a esses motivos justos, eu não vou viver uma grande vida. Então eu posso estar apresentando um monte de situações
Ou eu posso estar carregando o pior deles, o pior motivo de todos para a minha vida não mudar, que é o orgulho. O orgulho. E o orgulho você sabe que não é apenas você maltratar alguém por você se achar melhor do que o outro. O não obedecer à palavra é uma forma de orgulho. Porque Deus está falando de uma forma, Deus está mostrando como faz. E eu estou fazendo o quê? Eu vou fazer do meu jeito, Senhor. Eu não quero me submeter. Não, mas eu amo a Deus, mas eu não estou disposto a isso. Ou seja, eu não quero ouvir a palavra, não quero obedecer a palavra. Então, isso é orgulho também. Orgulho não é somente o olhar altivo, aquele olhar assim e tal, não. É simplesmente o não submeter. E o orgulho veio de onde, pessoal? Onde começou o orgulho? No coração do diabo. Então, já parte disso, o negócio não vai funcionar bem. Porque o Deus já fala, né? Deus se opõe aos orgulhosos. Então, acabou. Deus bota a mão aqui e fala assim, pronto. Agora você vai ficar aí, você vai pensar, você vai processar a sua vida, você vai esperar aí até você resolver ser humilde. Então Deus se opõe aos orgulhosos. Aí não vai acontecer nada, a minha vida não vai mudar. Porque com orgulho nada sai do lugar. Um relacionamento funciona com orgulho? Um relacionamento conjugal, um relacionamento no trabalho. Funciona? Sai do lugar com orgulho? Não, nada vai acontecer. Não vai sair do lugar. Mas o Senhor fala, Deus se opõe aos orgulhosos, ok. Mas Ele concede graça. Ou seja, você quer acertar, você quer dar condições a Deus, você quer fazer a diferença. Então, o Senhor dá graça aos humildes. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, me ajuda. Então, Ele te ajuda. Ele dá graça aos humildes. Então, quando eu ajo com humildade, eu recebo o favor do Senhor. Porque o orgulhoso, infelizmente, ele é uma pessoa que está com uma ferida lá, né? Um complexo, né? Alguma coisa, uma rejeição, alguma coisa que não está ajudando ele. Mas ele está lá, acreditando naquilo. Então ele acha que é melhor que os outros. Ele acha que do jeito dele é que vai funcionar, que todo mundo está errado, ele está certo. Até Deus está errado, até Deus está sendo injusto com ele. Tem esse tipo esse nível, né, às vezes, de cegueira. Mas o humilde ele não se vê como inferior, mas ele se coloca numa posição que, para o orgulhoso, é menor. Lembra o que Jesus falou? Que o maior é o que serve. Então, o maior é o que serve, o que serve é o mais humilde. E não é a humildade segundo o mundo, é a humildade segundo o Senhor. Segundo o mundo, é o coitado. Segundo o Senhor, é o maior. Olha que coisa diferente, né? Porque o humilde é aquele que está disponível. É aquele que quer mudar, é aquele que quer crescer, é aquele que quer acertar. O humilde não é aquele que você está falando com ele está falando sim, senhor, tá bom, sim, senhor. Não. Às vezes esse daí é o mais orgulhoso que tem. O humilde é aquele que está disponível. Senhor, eu estou disponível, eu quero mudar. E como que a gente faz isso? O que a gente acabou de ler? Do início ao fim, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Então, a fé me ajuda a ser humilde. Olha só. Então, se você é uma pessoa cheia de fé, você é uma pessoa humilde. Se você é uma pessoa que não tem fé, você é uma pessoa orgulhosa. Pode analisar, vamos para as reflexões internas, não apenas me escute, mas vai processando na sua vida
Coisas estão caminhando ou coisas estão travadas? Se estão caminhando, por que está caminhando? Se estão travadas, por que estão travadas? A fé me ajuda a ser humilde. A incredulidade me torna orgulhoso. Porque eu creio. O que é incredulidade? Eu não acredito que isso funciona. Eu não acredito que se eu fizer assim vai dar certo. Eu não acredito que se eu pagar o mal com o bem vai ser bom para mim. Eu não acredito que se eu perdoar essa pessoa, eu vou trazer bênção para mim, porque eu não quero perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não estou disposto a fazer isso. Ou seja, eu estou com orgulho. E orgulho vem do quê? Da incredulidade. Porque a fé me ajuda a ser humilde. Logo, o orgulhoso é aquele que não age pela fé. Olha só. Tu traz para a sua vida. Tem coisas que Deus fala e a pessoa toma posse e flui rapidinho, e é rápido. Tem respostas que às vezes você tem no dia seguinte. Outras demandam tempo, demanda processo. Tem coisa que você faz que você não vê resultado. É pela fé mesmo. Tudo tem que ser pela fé. Então, eu quero uma vitória, eu quero uma bênção, mas às vezes eu estou lá, estou vivendo no dia a dia, passa 1, passa 2, passa 3 dias, 4, uma semana, um mês, e eu não estou vendo mudança. Eu não estou vendo transformação. Mas eu tenho a fé. Eu confio no Senhor, que do princípio ao fim é pela fé. Então, meus queridos, hoje é o tempo que nós temos, hoje é o dia da oportunidade. Nós estamos no tempo da oportunidade, então eu tenho que estar preparado. Prepare-se para o tempo da oportunidade. Eu tenho que aproveitar as minhas oportunidades. Hoje é um dia de oportunidades. Oportunidade de mudar, oportunidade de tratar bem o meu cônjuge, oportunidade de ser o melhor na minha empresa, de chegar com uma cabeça diferente, uma postura diferente, de começar a mudar a minha rotina, meus hábitos, né? Para que tenha uma rotina mais correta, mais disciplinada, tudo. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse te promover hoje, você está preparado? Se Deus quisesse te promover hoje, sim, te der uma honra, você estaria preparado para assumir aquilo? Se Deus quisesse te promover, ou seja, te tirar de um lugar para te colocar em outro, aquele lugar que você vai deixar, você preparou alguém para ficar lá? Você preparou uma pessoa? Você tem sido generoso? Você se preparou para a promoção e você preparou outras pessoas, você plantou a semente na vida de outra pessoa? Porque a pessoa de fé, a pessoa humilde, ela é generosa, ela ensina, ela prepara, ela investe, ela conversa, ela ajuda, ela faz o que precisa fazer. Porque um dia alguém fez com ela, mas ninguém fez para mim. Paciência. Eu faço por alguém. Não tem gente que adora justificar o que ele é pelo que ele não teve? Porque eu sou assim por conta daquilo. Eu não sou um bom pai porque o meu pai também foi ruim comigo. Já tem gente grande aí. Porque eu sou estourado assim, porque o meu pai era estourado, a minha mãe era estourada, então eu sou assim. Não sou assim. Eu acostumei a ser assim. Eu faço pela fé, eu mudo pela fé. Eu sou educado pela fé, eu sou gentil pela fé, eu sou carinhoso pela fé. Tudo que nós acabamos de falar. O Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então eu me torno um homem de Deus pela fé, eu me torno um pai abençoado pela fé, eu me torno um marido abençoado pela fé. Um cônjuge, uma esposa, uma mãe, um profissional pela fé. Abençoado pela fé. Então qual é o nome desse culto? Deus nos chama para um alto nível. Então Deus está nos chamando para um alto nível.
Deus está nos chamando para um alto nível. Deus está te chamando para um alto nível. Guardou? Deus te quer num alto nível. E hoje o seu nível, você percebe que tem crescido cada dia mais, que você tem ocupado posições ainda maiores, que você do ano passado, do ano retrasado, de 5 anos, você percebe saltos, não gotinhas homeopáticas, mas saltos de excelência, saltos de ocupar outros níveis, ou não. Ou tem se mantido na mesma toadinha. Não, eu estou tentando, eu estou melhorando, eu estou fazendo. Nananana. E você vai, só um passinho. Até 2300 você chega lá. Mas você não tem tempo para isso. Você tem o hoje. Hoje é o tempo da nossa oportunidade. Então você está preparado? Se Deus quiser te levantar hoje, e quem você preparou? Não é verdade? Tem gente que quando ele é promovido, ele deixa uma lacuna, então não foi feito um bom alicerce. Já viu situações que às vezes uma pessoa sai da empresa, né, sai de um lugar e ali bagunça tudo? Bagunça tudo o setor, bagunça, porque nossa, mas cadê? Ficou na mão de um tanto tempo. Cadê os discípulos? Cadê os alunos? Cadê mais pessoas? Então, se eu estou preparado, será que eu preparei outras pessoas? Como é que eu vou ser promovido sem ter cabeça para aquilo? Como que eu serei um líder se eu não tenho cabeça de líder? Não é? Como eu serei líder se não tenho cabeça de líder? Porque se a liderança não começa em mim, se às vezes eu sou uma pessoa que tem problema com pontualidade, que tem problema em comer mais do que deve, que tem problema com preguiça, que tem problema em coisas básicas. Como que eu vou ser líder se eu não sou líder de mim mesmo? Se eu não lidero a minha mente, se eu não lidero o meu foco, se eu não lidero as minhas atividades do dia a dia. Às vezes eu tenho uma desgraça de uma procrastinação, uma maldição de travamento, o negócio não vai, não flui, tem que falar 5 vezes, 10 vezes para a mesma pessoa. Tem que cobrar, tem que falar, isso não é normal. Um homem sabe o que tem que fazer, um líder sabe o que tem que fazer. Um líder se antecipa, um líder busca esse discernimento. Não tem. Então vamos lá, Tiago me ensina. Se algum de vocês aí tem falta de visão, falta de sabedoria, falta de alguma coisa, peça a Deus. Senhor, por favor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá graça, me ajuda. Tá bom? Estou fazendo pela fé, estou orando, estou abençoando, beleza. Agora o que eu faço? Eu ajo. Eu organizo a minha rotina, organizo o meu dia. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu vou falar, Deus me bota aqui, Deus bota aqui dentro. Não, Ele vai me dar opções, condições, oportunidades para exercitar isso que eu digo que eu quero. Então é pela fé, é com atitudes de fé, com obras de fé. Então eu não posso ser promovido sem ter cabeça para aquilo. Eu nunca serei um líder sem ter cabeça de líder. E como é que eu vou ser promovido sem preparar um substituto? Como é que eu vou ser levantado sem deixar uma boa base? Porque como é que a gente vai para um lugar alto? Imagina só, você está em um lugar baixo, Deus te coloca em um lugar alto. É uma pirâmide. Se não tiver uma base, o que está em cima cai. Se eu quero um lugar alto, e para um lugar alto eu não tenho estrutura, eu quero levantar um prédião, mas a minha fundação é fraca, vai cair, vai ruir.
Então esse é o ponto. Muitas vezes quem está embaixo não está crescendo, porque quem está em cima também não está crescendo. Então fica todo mundo travado. O que está em cima não cresce, ou não quer que os outros cresçam, por conta das misérias, das infantilidades, das imaturidades. E quem está embaixo também se conforma, é assim, está tudo certo, né? Até melhor, porque tem menos responsabilidade. São maneiras de ver a vida, pessoal. Mas não é a maneira que Deus tem para nós. Pode ser a maneira que eu aceitei, mas não é essa maneira que Deus preparou para cada um de nós. Então a palavra nos ensina. Tudo o que precisamos fazer é crer, porque tudo é possível àquele que crê. Então, se eu creio, é possível para mim. Do começo ao fim é pela fé. Se eu tenho fé, eu ajo e vai acontecer. Então, como é que eu coloco isso na minha mente? Como é que eu faço isso entrar? É batendo, é batendo, é batendo. Quanto mais palavra, mais fé, mais renovação mental. Quanto mais renovação mental, mais atitudes diferentes. Logo, resultados diferentes. Então, eu boto a palavra, eu falo a palavra, eu declaro a palavra, eu penso na palavra. Isso vai me fortalecendo, isso vai derramando me dando mais força, mais energia. Eu vou desenvolvendo a minha fé, eu vou pensando diferente, eu vou fazendo diferente. Lembra do Pedro? Pedro disse: Senhor, pescamos a noite inteira. Mas ele estava, aqui ouvindo a palavra. Estava lavando a rede ouvindo Jesus, lavando a rede ouvindo Jesus, lavando a rede ouvindo Jesus. Jesus terminou. Eu falo: Pedro, joga a rede de novo. Ele não falou: mas já lavei a rede, Senhor. Não. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas por conta da sua palavra, eu vou lançar de novo. A palavra deu vida, a palavra deu energia, a palavra deu esperança para ele. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E o Evangelho são as boas novas de Cristo. Então, por causa da sua palavra, Senhor, não da minha, não da sua, mas por causa das palavras de Cristo, eu vou fazer. Então veja, nós recebemos tanto, pessoal. Pedro só teve uma palavra. Nós temos a história dele, nós temos o exemplo dele, nós temos a história de centenas de outros testemunhos, outras histórias, outras situações. Então nós recebemos tanto, nós temos recebido tanto, graças a Deus, mas muitos têm desperdiçado a vida dele com teimosia, têm desperdiçado a vida com sentimentos. Eu falei de Pedro, mas a gente pode lembrar do Sansão. Quanto potencial que esse homem tinha. E ele fez o quê? Desperdiçou tudo. Desperdiçou tudo. Por quê? Porque não tinha consistência. Ele não tinha consistência e ele não tinha consciência. Ele era um nazireu, ele era um separado, mas ele não tinha consciência da responsabilidade dele, da santidade dele. Por quê? Porque ele dormia com mulheres, ele tocava em defuntos, ele fazia tudo que não era para fazer. Você não vê ele orando, você não vê ele levantando um altar, você não vê ele adorando a Deus, você não vê ele como Moisés, como Abraão, como Davi. Não, ele vivia, ele sobrevivia, ele não tinha consciência, pessoal. Um cara que tinha tanto potencial, mas não tinha consciência, não tinha consistência, ele não tinha entendimento da vida dele. Ele não via, ele não se via. E por que não há consistência? Por quê?
Talvez porque não tem visão. Porque a visão, o que a bispa diz? A visão me impõe uma disciplina. A visão me impõe um estilo de vida. Então por que ele não tinha consistência? Talvez porque ele não tivesse uma visão. Você tem uma visão? Você tem sonhos? Você sonha? Não é quando você come um hamburgão à noite e passa a noite inteira sonhando. Não. Você tem sonhos de vida? Você sabe onde você quer chegar? Você quer ocupar lugares altos? Porque sem sonhos, você não tem um porquê. Você está sobrevivendo, você está aí com a vida assim, é igual o ratinho na rodinha lá, na gaiolinha dele. Está andando, tá andando, ó. Está correndo, tem hora que você vê ele correndo, mas não sai do lugar. Então acorda, vai para o trabalho, faz isso, trabalha, volta para casa, vê uma TVzinha, vai para o culto, volta para casa e tal. Não, cadê o progresso? Cadê o sonho? Cadê a autodisciplina? Cadê os rompimentos? Que todo dia a gente pode romper um pouco mais. E é na consistência. Como eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar. Como eu tenho visão, tenho sonhos, eu tenho uma autodeterminação, uma autodisciplina, e eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo. Do contrário, eu só estou fazendo exatamente a mesma coisa, sem romper, sem fazer nada além, aí eu vou viver uma vida inteira dos mesmos resultados. Aí o que isso me causa? Dores. Eu posso viver a dor do rompimento, a dor de crescer, a dor de passar por processos, mas são as dores de parto. São dores, mas que vai me gerar uma vida, vai me gerar resultados. Ou eu posso viver com dores, mas é a dor de ficar no mesmo lugar, que é a dor da morte. A dor que não te dá benefício nenhum. É a dor de não sair do lugar, a dor do arrependimento. Gente, como as pessoas brincam com a vida, daqui a pouco está lá sofrendo, arrependido. Por que eu não dei meu máximo? Por que eu não dei meu melhor? Por que eu fiquei com aquela cara? Por que eu fiquei reclamando? Por que eu fiquei apresentando desculpas? Por que eu fiquei botando a culpa nas pessoas? Por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Aí pode ser que a pessoa se coloque numa condição que ela não tem volta mais, não recupera mais. Aí o que vai sobrar? A frustração. Então essa tem que ser essa análise. Eu estou vivo? Ou eu só sobrevivo? Você está vivo ou você só sobrevive? Responde para você. Você está vivo ou você só sobrevive? Porque se eu estou vivo, eu estou lutando, estou me esforçando, estou crescendo. Se eu só sobrevivo, eu estou lutando também, mas não estou saindo do lugar. Eu estou dando murros no ar. Eu estou correndo sem um alvo. Lembra que a palavra fala? Eu não luto como quem dá socos no vento. Eu não corro uma corrida sem sentido. Eu corro a boa corrida. Eu tenho um alvo. Então isso é sério, pessoal. Eu vivo ou sobrevivo? Não, eu faço tudo certinho, só o que é mandado. Não surpreende nada, nem ninguém. Servo inútil. Não, eu busco melhorar cada dia. Deus está vendo que todos os dias eu tenho crescido um pouquinho mais. Tenho vigiado mais a minha mente, não tenho caído mais nos mesmos velhos erros, tenho crescido espiritualmente, tenho crescido fisicamente, tenho crescido na minha família, eu tenho crescido. Eu tenho me desenvolvido, eu tenho amadurecido, eu não caio mais nos mesmos erros, eu não falo mais da mesma forma. Eu não reajo mais do mesmo jeito, eu tenho crescido aqui, eu tenho organizado melhor a minha vida, eu tenho entregado mais lá no meu trabalho, eu tenho sido um melhor cônjuge, um melhor pai.
Ou seja, eu estou vendo evolução. Eu não estou fazendo só o que é mandado. Eu estou fazendo além. Eu estou tendo iniciativa. Eu estou crescendo. Eu tenho ficado mais inteligente. Eu tenho lido mais. Eu tenho corrigido o meu português. Eu tenho falado melhor. Ou seja, quem me viu ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, opa, hoje já não reconhece. Já não está reconhecendo. Eu tenho evoluções diárias. Evoluções diárias. Então, com a palavra, vem a palavra, desenvolve a fé, metanoia, mentalidade renovada. Então, eu vou vendo mudança. Porque se a palavra não rompe, se a palavra não te mexe, não te move, eu vou continuar acreditando nas mesmas mentiras. É legal, bacana, o culto foi bom, a palavra foi bacana, tal, mas sai do mesmo jeito. Então, para você foi inútil. Para você foi inútil. Então, quando eu pego a palavra, eu rompo, eu vou limpando, eu vou lavando a minha mente e tirando todas as mentiras. E eu faço as coisas da forma correta, fazendo consistentemente, diariamente. Então, como é a sua rotina? Como você começa o seu dia, por exemplo? Qual é o início do seu dia? Como você começa o seu dia? Quais são as primeiras coisas que você faz quando você levanta? Essas perguntas mostram a sua prioridade. A sua primeira questão é checar, é olhar, abrir Instagram, é já, sei lá, ou é orar, aproveitar que está cedo, limpar sua mente, ficar com sua mente fresca. Não começar a se encher de coisas. Deixa eu botar um vídeo aqui, deixa eu botar um trem aqui, deixa eu começar a ver coisa aqui. Não. Acalma sua mente. Começa bem. Deixa eu orar, deixa eu consagrar, deixa eu começar centradinho, centrado, sensato. Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa meu dia, me dá graça. Vou lá, faço um café da manhã, saio com tempo, com horário. Aqui o GPS está falando que eu chego lá em meia hora. Sai com 40 minutos. Você não gastar mais combustível, você achar um lugar lá para estacionar, você chegar tranquilo no seu trabalho, chegar no seu compromisso. Está dando 30 minutos, eu vou sair faltando 20. Aí eu vou correr, aí eu vou buzinar, aí eu vou gastar mais combustível, e eu vou chegar atrasado do mesmo jeito, aí eu vou ficar chateado, aí eu vou ficar nervoso, aí vão ficar olhando para mim, isso daí não tem disciplina, isso daí, desorganizado, não é pontual isso daí. Mas a culpa é de quem? Eu? A minha. Eu desorganizo. Em vez de eu levantar, eu fico lá, rolando para cá. Aí a hora que eu levanto, eu fico lá mexendo, fazendo não sei o quê, enrolando. Aí eu vou errar mesmo, vai dar errado mesmo, começou mal. Então a sua rotina mostra os seus hábitos. Quando você fala com uma pessoa, quando você vê uma pessoa, quando você ouve uma pessoa, você sabe se ela tem bons hábitos. Você vê, você ouve, você percebe se ela tem bons hábitos ou não, se ela come bem, se ela bebe água, se ela faz uma atividade física, se ela é de leitura, né? O jeito que você ouve ela falar, o jeito que você vê ela escrever. Você vê se ela é uma pessoa que está buscando esse desenvolvimento, se ela está crescendo nisso. Então tudo dá para perceber. E Deus nos chama, repito, para um alto nível de excelência. Então, eu posso aceitar a média? Posso, mas eu não deveria. Porque não é esse o lugar que Deus tem para você e nem para mim.
Então por que muitos vivem sem excelência? Lembra? O justo viverá pela fé, é a lei da fé. Muitos vivem sem excelência, num lugar comum, porque ela não crê. E se ela não crê, ela não vive. Então, meus queridos, tome essa decisão. Eu tenho que frutificar onde eu estou, com o que eu estou fazendo, para ir para coisas maiores. Eu nunca vou poder ocupar um lugar alto sem que a minha mente tenha alcançado aquele lugar primeiro. Eu nunca vou ser um líder sem ter cabeça de líder. Eu nunca vou ocupar um lugar elevado se minha mente não for elevada. Primeiro a nossa mente chega antes de nós. Guarda isso. A gente já falou isso em outros momentos, mas é na repetição que a gente vai marcando. Lembra disso? A nossa mente chega antes de nós. Já viu coisas que às vezes você estava preocupado? Você tinha que falar com uma pessoa, ou seja, sua mente já estava lá com aquela pessoa. A sua mente já estava lá naquele lugar. E você já estava se preparando para o pior. Eu tenho que ver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que fazer esse exame, e acho que vai doer, vai ser difícil. A sua mente já chegou antes. Está entendendo? E da mesma forma, para a coisa boa. Para eu ocupar aquela posição, para eu me preparar para uma tal situação, a minha mente chega antes. Eu vou fazer assim, vai dar certo, Deus vai me dar graça, vai me capacitar. Você já chega no outro espírito. Você não chega junto, sua mente chegou antes de você. Sua mente chegou naquele nível, naquele cargo, naquele nível alto de excelência, antes de você ter alcançado lá. Por quê? Porque você tem um alvo, você tem um caminho, você quer passar pelo processo certo. Você quer passar pela dor certa. Você não quer mais ficar perdendo tempo. Então eu preciso frutificar naquilo que está comigo, nas minhas mãos, para viver essas coisas maiores. E para isso eu preciso dessa excelência. Eu preciso agarrar as minhas oportunidades, eu preciso frutificar onde eu já estou, aqui, agora, nesse lugar, nessa empresa, nessa família, com as bênçãos que o Senhor já tem me confiado. Então cresça onde você está. Não espere alguma coisa, quando você estiver em tal lugar, não vai acontecer. É agora, é a lei da fé, é neste momento. Eu vou fazer o que eu devo fazer neste momento. Então não vou mais ficar apresentando justificativas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Afinal, o que nós falamos? Deus tem um alto nível para nós. Deus tem um lugar elevado para cada um de nós. Deus nos chama para um alto nível de excelência. Amém, meus queridos? Se você tiver condições, não sei se você às vezes está em casa ainda, não sei, né? Gostaria que você refletisse sobre isso, orasse comigo nesse momento, porque o Senhor tem altas posições para o seu povo, mas é o que nós falamos. O Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, do começo ao fim, é pela fé. O justo viverá pela fé. Deus tem um alto nível para você, mas é pela fé. Do início ao fim, é sempre pela fé. Então, se eu não tomo essa decisão de viver pela fé, eu vou viver num nível mediano, num nível baixo. E se eu vivo nesse nível baixo, eu estou vivendo muito aquém daquilo que Ele tem para mim. Então não faça isso com a sua vida, não faça isso com os seus sonhos. Tenha sonhos, tenha alvos, tenha objetivos, tenha uma postura diferenciada. Chame a atenção do Senhor pela sua mentalidade, pela sua excelência. Quando eu chamo a atenção de Deus, eu chamo a atenção de homens. Porque a minha promoção, ela vem de Deus, não vem de pessoas. É Deus quem promove.
É Deus quem levanta. Você vê isso na Bíblia. É Deus quem levantou Abraão, é Deus quem levantou Jacó, é Deus quem levantou Isaac, é Deus que levantou Daniel, é Deus que levantou José, é Deus que levantou Davi. Era Deus que levantava. Então permita isso, permita Deus te levantar. Deus Todo-Poderoso, é o que nós falamos, meu Pai. Tudo é pela fé, pela lei da fé. O Senhor tem um alto nível, uma alta posição para cada um de nós. Mas nós precisamos acreditar nisso, Senhor. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Abre as nossas mentes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos aqui, Senhor, pessoas que entenderam, Senhor. Que entenderam o que devem fazer e que estão dispostos a fazer. Eu declaro, meu Deus amado, eu declaro unção, eu declaro crescimento, eu declaro progresso, eu declaro autoridade, eu declaro força, Senhor. Eu declaro, meu Pai, um poder na vida do nosso povo, em nome de Jesus. Eu declaro rompimento, Senhor. Eu declaro que cada pensamento, Senhor, negativo, eu declaro que cada sentimento negativo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que essa mente, Senhor, seja renovada pelo Espírito Santo. Que ela seja renovada pela metanoia da sua palavra, Senhor. Que ela mude o rumo da vida dela através do entendimento da palavra, porque é o que nós temos falado, Senhor. O Senhor nos chama para um alto nível de excelência. Que é o que nós lembramos de Noé. Noé estava no altíssimo nível e ele condenou toda a humanidade porque ele mostrou o que dava, ele mostrou que era possível sim. Então nós podemos mostrar, Senhor, que é possível sim. Não é porque eu tive uma infância ruim que eu não posso mudar. Não é porque eu tive um pai descontrolado, uma mãe descontrolada, que eu tenho que ser descontrolado também, que eu não posso mudar. Não, a palavra me dá o entendimento da metanoia. O Espírito Santo me ajuda a crescer, me ajuda a acreditar, me ajuda a romper, me ajuda a perdoar, me ajuda a fazer o que eu não estava habituado a fazer. E a fé é isso, Senhor. A sua palavra nos mostra que a fé não são palavras, mas é um estilo de vida. São obras, são atitudes de fé. Então que nós tenhamos aqui, Senhor, homens e mulheres que vivem com atitudes de fé, atitudes de rompimento, atitudes de crescimento, atitudes de progresso, atitudes de ousadia, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, as mudanças que nós precisamos, Senhor, porque do começo ao fim é o Senhor, do começo do nosso dia ao fim do nosso dia, do começo do trabalho até o fim do trabalho, do começo, Senhor, de uma decisão, de um processo, até o fim dele, todo o processo tem que ser com o Senhor. Porque do contrário, meu Pai, não tem foco, não tem propósito. Se o Senhor não estiver naquilo, qual o sentido? Se o Senhor não guarda, se o Senhor não protege, se o Senhor não livra, a nossa força é pequena, é em vão. É em vão todo o esforço, se o Senhor não construir, se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger, é tudo em vão. Eu posso fazer uma muralha, mas sem o Senhor ela vai cair. Eu posso fazer uma proteção que eu acho que é impenetrável, sem o Senhor ela é em vão. Ela não vai ter resultado nenhum. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a enxergar, Senhor. Nos ajude a enxergar, tem misericórdia de nós, meu Pai, que nós venhamos a ocupar esse lugar alto. Que o seu povo ocupe esses lugares altos, Senhor. Que o seu povo ocupe esses lugares altos, em nome de Jesus, ocupe, tome essa decisão agora. Tome essa decisão, eu decido, Senhor, ocupar esse lugar alto. Eu decido ocupar esses lugares altos, Senhor, em nome de Jesus. Eu decido, meu Pai, ocupar lugares de excelência. A sua vida é excelente? Se não é, o que está fazendo para mudar?
Se é, como pode melhorar? Porque a gente não pode estagnar. Se a gente para de crescer, a gente morre. A gente retrocede. Então eu te peço, Senhor, dá o espírito certo, meu Pai, dá o discernimento para nós, dá o caráter que nós precisamos, coloca o temor nos nossos corações, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, meu Deus amado, em nome de Jesus eu peço. Que haja, meu Pai, rompimentos, que haja rompimentos aqui agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos aceitar uma vida parada, Senhor, porque isso vai me levar a arrependimentos. Então que haja discernimento, meu Pai, no nosso povo, que nós tenhamos consistência e consciência, porque sem consciência eu não vou ter visão, não vou ter consistência para fazer as coisas, porque eu não vejo, eu não tenho percepção, não enxergo nada, eu não vejo as bênçãos, as oportunidades que estão nas minhas mãos, como Sansão. Sansão não teve consistência porque ele não tinha consciência. E por não ter consciência, ele fazia as decisões inconsequentes. Ele mexia com cadáveres, ele se envolvia com pessoas erradas, ele fazia uma série de coisas estúpidas, porque ele não tinha consciência. Ele era um cego. E o reflexo da nossa vida interna se manifesta na nossa vida externa. Ele era cego espiritualmente, morreu cego fisicamente. Então, meu Deus, que nós venhamos a abrir os nossos olhos e enxergar, Senhor. Que se há coisas que não estão fluindo, não estão caminhando, a culpa é nossa. E que nós venhamos a enxergar, Senhor, para que possamos mudar. Nós venhamos a colocar a força certa, meu Deus, para as mudanças acontecerem. Então eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, Senhor. Sozinhos a nossa força é pequena, mas com o Senhor a sua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então são palavras, meu Pai, que muitas vezes a gente não presta atenção na profundidade. Porque se uma pessoa já venceu algo, o que é mais do que isso? Pois é, com o Senhor é isso, é superação. A sua palavra diz que o Senhor vai nos dar infinitamente mais além do que podemos pedir ou imaginar. Mas infinito, o que é infinito? É infinito. Mas o Senhor diz que o Senhor vai nos abençoar, ou seja, a nossa mente não consegue chegar. A nossa mente não consegue alcançar o seu tamanho. Então, se nós tomarmos posse disso, meu Pai, a gente vai parar de viver essa vidinha, sem excelência, preguiçosa, acomodada, reclamando, com cara feia, apresentando desculpas, meu Pai. Essa é a atitude dos derrotados. E aqui não tem nenhum derrotado, aqui tem vencedores. Aqui tem homens e mulheres vencedores, que têm visão, que têm sonhos, que têm atitude certa. Eu peço, Senhor, dá um chacoalhão no nosso povo, Senhor. Se ainda há alguma crença, alguma mentalidade demoníaca, porque o único que quer a pessoa parada, estagnada no mesmo lugar é o diabo. Porque o diabo está lutando o tempo todo para roubar os sonhos, roubar o tempo, roubar a energia da pessoa. E muitos acabam deixando. Mas o Senhor veio para nos dar energia, o Senhor veio para nos dar vida, o Senhor veio para nos dar esperança. O Senhor só dá, o Senhor só acrescenta as nossas vidas. Então nos ajuda, meu Pai, a ter essa postura, essa visão, para que a gente não apenas fique igual o ratinho da gaiola, correndo, sem sair do lugar. Não, que a gente saia do lugar, que a gente cresça, que a gente ocupe, que a gente prospere, que a gente se torne o primeiro, o número 1, meu Pai, o cabeça, por onde nós estivermos. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja diferença. Eu não aceito diferente, meu Pai. Que ninguém aqui aceite, Senhor, um lugar comum, um lugar mediano, Senhor. Não, de medianos o mundo já está saturado. O mundo já está saturado de pessoas comuns. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Dá a visão certa.
Nos dá a força, meu Pai, para ter os rompimentos, que não haja mais justificativas, desculpas, problemas. Não, Senhor, todo mundo tem problemas. Que a gente comece a olhar para o Senhor e não para o problema. Que a gente olhe para a palavra e não para as circunstâncias. Que nós venhamos a agir de forma intencional. Não quero, não estou com vontade, mas eu não faço o que eu estou com vontade, o que eu quero, eu faço aquilo que é bom para mim, aquilo que é certo, aquilo que o Senhor disse que vai funcionar. Então isso é bom, isso é bênção. A gente ensina as crianças, meu Pai, mas muitas vezes o adulto que quer ser o cabeça dura, o teimoso, se perguntar para a criança se ela quer comer brócolis e alface e tomate, ela não vai querer, mas isso é bom para você, isso é saudável, isso vai te deixar forte. E ela vai aprender e come. Pronto. Aí tem tanta gente que fala, não gosto, não quero, não consigo. Para com isso. Vamos cada vez mais assumir o nosso papel de autoridades, de cabeça, de liderança, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Não, Senhor, isso é bom para mim. Isso daqui não é ruim para a minha carne, então é aí que eu quero. Se é ruim para a minha carne, é aí que eu quero, Senhor, porque eu quero que seja bom para o meu espírito. Eu quero aquilo que seja bom para o meu crescimento, para a minha família, para o meu avanço. Eu quero o que é bom para mim, Senhor, isso que é bom. Não aquilo que é gostoso. Mas aquilo que é bom para mim, por conta de uma mentalidade, aquilo também se torna gostoso. Então, é uma questão de fé, Senhor. É uma questão de acreditar na coisa certa, do princípio ao fim é pela fé. Se não for por fé, já fracassou. Se não for por fé, tem prazo de validade. Vai durar alguns dias, 2 semanas no máximo, e vai voltar ao mesmo estágio, mesma posição. Então eu te peço, Senhor, nos dá o foco, nos dá o discernimento, nos dá o avanço que nós precisamos, eu te peço. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro respostas, eu declaro unção, declaro fluidez, Senhor. Eu te peço, meu Deus, abençoa o nosso povo em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos aqui homens e mulheres, Senhor, fortes, abençoados, cheios do Espírito Santo, vencedores, capazes, que fazem o que é necessário, que ocupam esse alto nível de excelência, porque esse é o lugar que o Senhor nos preparou. Eu te peço. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo cuidado, obrigado pela palavra. Eu declaro, meu Deus, um dia poderoso, uma semana incrível. Eu declaro resultados poderosos na vida do nosso povo para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.